porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando e favoritando os nossos vídeos aí, para que essa mensagem possa edificar e chegar a mais pessoas que precisam da palavra revelada de hoje. E a pergunta que eu tenho para você é: você gostaria que Deus lhe desse uma arma que pudesse rasgar em pedaços as estratégias do diabo contra você? Contra a sua família, contra os seus relacionamentos, contra o seu trabalho, nos negócios, nos estudos. E é essa palavra que a gente vai estudar hoje e vai declarar que o Espírito Santo hoje ele quer colocar uma espada afiada em suas mãos. Mas não é qualquer espada, é a espada do Espírito. E a luz da palavra hoje é uma continuidade da nossa série das armas espirituais. Então eu quero que, se você gostou desse vídeo, eu quero que você já declare aqui nos comentários. O mundo espiritual ele trabalha por legalidade, então tudo aquilo que você declara, você toma posse. Então eu quero que você escreva aqui nos comentários agora: eu tomo posse da espada do Espírito. E qual que é essa espada, Jackson? A espada ela está lá em Efésios 6, no capítulo 17, tá? Tomai também o capacete da salvação. Tem a ver com a renovação da mente que acontece pelo entendimento em que tudo que recebemos do Senhor vem por nós por intermédio da cruz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a história de Cristo na cruz. Porém, se a gente for traduzir qual espada, a alegoria que Paulo estava utilizando ali, né, que a gente já conversou no vídeo anterior sobre toda a composição de uma armadura de um soldado romano, a arma espiritual que é a espada, não é qualquer espada, ela é uma espada chamada machaira, tá? Naquela época existia vários tipos de espada, espadas de longo alcance, espadas que eram usadas para treinar, né? Normalmente elas são grandes demais para o combate, elas usadas normalmente para criar músculo mais resistente aí dos soldados, mais para o condicionamento físico. E também existia algumas parecidas com aquelas armas medievais, né, que eram usadas para fazer aquele processo de dano lateral, então normalmente para cavalaria e outras funções. Mas a arma que nós estamos falando é uma arma específica chamada machaira. A característica dela era uma arma curta, de combate frente a frente, aproximadamente 48 centímetros ou menos, né? E ela tinha a parte da ponta dela, ela era voltada para cima, num formato praticamente de um saca-rolha, né? Então, normalmente para você cravar no abdômen aí do oponente. Então, toda vez que a gente fala hoje que a machaira era mencionada, ela era uma arma assassina, era uma palavra que causava medo aos que ouviam, né? E normalmente a vítima dessa arma, ela causava muita dor, ela provocava um sangramento, uma hemorragia. Então era uma arma letal, então era uma arma realmente de combate frente a frente. E a lâmina dela de corte, ela era afiada com 2 gumes, né? Com a ponta virada para cima. Então justamente essas armas ali, onde que Deus deu a instrução de Paulo revelar essas informações, que é o que ele cita ali, que era uma arma totalmente assustadora para o diabo e as suas forças, tá? E por que o diabo ele tem medo dessa arma? Porque ela tem um poder de uma espécie de uma navalha para fazer pedaços todos os nossos inimigos demoníacos, né? Como a palavra diz, que a nossa luta é contra potestades, principados que habitam em lugares celestiais, né? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos hoje uma autorização de Deus justamente para tomar posse dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai contextualizar ali do que Deus está mostrando, então, quando ele fala espada, vem da palavra machaira, que é essas características, né? E aí, quando ele fala espada do Espírito, que tem, ele fala que a palavra normalmente rema, ele vem ligado normalmente a um processo que ela é palavra avivada, palavra revelada, né? Alguma coisa clara, que ela é vividamente, é uma linguagem inegável, né?
Então, quando a gente está orando por determinada situação, então quando vem aquele versículo bíblico específico, né? E aquele versículo ele testifica no nosso coração porque Deus nos tornou consciente daquela autorização. Então, quando nós tomamos autorização do que a Bíblia diz que eu sou, do que eu tenho, o que eu posso, Deus quer colocar hoje, por intermédio dessa palavra, uma espada, uma palavra específica para um momento específico, para um propósito específico, mediante a revelação dessa palavra. Então, se você crê, escreve: eu tomo posse dessa espada do Espírito, para que você possa ter essa palavra específica, usar em momento específico, inserir, torcer e causar dano ao seu inimigo. Então, toda vez que a gente tem essa adaga, né, essa espada espiritual para combater o nosso inimigo, a gente pega um exemplo específico que Jesus, quando foi tentado no deserto, ao longo que ele estava num propósito de jejum, e Satanás começou a todo momento confrontar ele com a própria palavra de Deus. E em cada momento Jesus usou de palavras para confrontar o inimigo frente a frente. E é essa autoridade que Paulo escreve com a machaira, né? E aí ele diz que a gente for fazer uma contextualização aqui sobre, por causa das palavras machaira e rema, que está escrito lá em Efésios, então a gente poderia ler da seguinte maneira: o Espírito colocará uma espada afiada como uma navalha na sua disposição. Toda vez que o inimigo chegar perto demais, o poder dessa palavra estará disponível no exato instante em que o Espírito avivar essa palavra específica para você em uma situação específica que você esteja enfrentando. Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas é necessário nós meditarmos na palavra, em tudo que a Bíblia nos dá legalidade, autorização, de quem nós somos perante Cristo, qual o nosso papel aqui da igreja nesse tempo e para que nós somos levantados aqui, para que realmente a gente possa exercer o nosso papel. Então é a hora de você torcer essa espada, né? Inserir e causar dano ao inimigo das nossas almas. E eu tenho 3 perguntas para você refletir nessa contextualização, para que você tome posse e tenha autoridade sobre a arma que Deus já te deu, né? Sobre todo como diz, o conjunto de armadura que nós podemos tomar posse todos os dias, nos revestirmos dessa autoridade e realmente combater o nosso inimigo. E a primeira pergunta é assim: você consegue pensar em um momento da sua vida em que você precisou de uma palavra rema, uma palavra avivada, uma palavra revelada para uma situação que você estava enfrentando? Sim? Qual é essa palavra aí? Qual é esse texto bíblico que avivou no teu coração? Você se voltou para o Espírito Santo nessas situações a fim de ouvir a palavra avivada? Como que foi a experiência no momento? Você buscou, orou, aonde você estava? Você lembra? O Espírito Santo vai te lembrar agora. Que passos que você poderia dar para ajudar a tornar essas passagens bíblicas mais facilmente disponível para a sua vida? E como que isso mudaria a situação que você vive agora? Então, aqui no apoio, no texto de apoio, na descrição desse vídeo, vai ter um canal, né? Onde que nós temos um canal no WhatsApp, não é grupo, tá? Onde você pode ter acesso a essas revelações, a esses estudos bíblicos. E eu vou estar postando lá novamente, eu já gravei outros vídeos ali também, né? Eu gostaria até de falar algo específico aqui, que a gente sempre comenta, né? Que eu já gravei em outros devocionais, que você não é aquilo que você possui, ou aquilo que você tem, ou aquilo que você faz. Você é justamente tudo o que a Bíblia diz que você pode, né? Aquilo que você é e aquilo que você tem é segundo a legalidade que está na palavra. Então eu declaro hoje que você tome posse dessa espada, né? Que é a palavra revelada, que é a espada do Espírito, para que você possa combater e ter sucesso hoje contra as batalhas espirituais que você possa vir a enfrentar, tá? Então, se você está precisando de oração, uma causa específica, você pode deixar também nos comentários. Amém? Vamos orar? Senhor, eu sei, Pai, que o Teu Espírito tem a resposta exata, Pai, que eu necessito para qualquer situação que eu possa confrontar na minha vida, Pai. Quando fala no meu coração, Ele coloca uma espada afiada, como uma navalha nas minhas mãos, ao qual eu posso usar, Senhor, contra os meus inimigos espirituais. Ajuda-me, Pai, a manter os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, para que eu possa reconhecer em momentos em que Ele está tentando me dar uma palavra rema de Deus e colocar o diabo para correr. Assim eu oro em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, que todas essas palavras declaradas hoje, que o rema de Deus, a palavra avivada, a palavra revelada, ela se faça presente e autorize você realmente a se capacitar como um soldado valente de Cristo combatendo o seu inimigo. Declare isso pela fé na sua vida, em nome de Jesus. Mova-se, ótimo dia!